Fala, meus queridos da comunidade CF, professor Leandro Algarte aqui. Sejam bem-vindos na aula 4.1 de deltoide, né? Uma musculatura totalmente estética, no qual eu gosto muito, mas que poucos indivíduos conseguem desenvolver. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho do porquê isso acontece, para dar toda a introdução para que nós tenhamos uma semana bem clara, eficiente, para que vocês consigam a máxima aplicação dentro da sala de musculação. Mas antes eu gostaria de dar as boas-vindas e alguns recados para os novos integrantes da comunidade, né? Nós temos 2 novos integrantes, nós hoje estamos com 47 integrantes. Lembrando que aula 14 nós temos mais só 5 aulas, sem contar essa, para entrar para o CF2. Porém, para vocês que estão entrando essa semana, está recebendo essa aula, nós só vamos para o CF2 caso a gente tenha 50 integrantes. Então, se você quer ser um elo nessa corrente do bem e propagar conhecimento para quem tem o mesmo propósito que nós, que é a revolução abrindo mente, a revolução na educação física, quer fazer a diferença, quer quebrar tudo, quer ser valorizado dentro da educação física, propague essa informação para quem tenha esses mesmos princípios, essas mesmas vontades de querer evoluir. Tá joia? Fica aqui meu grande beijo, seja bem-vindo. E vamos ao que interessa. Vamos à anatomia do deltoide, certo? Deixa eu começar aqui. Vocês viram que eu mudei minha câmera, né? Trouxe lá de cima para aqui para baixo, eu acho que ficou melhor, certo? Vamos dividir aqui o deltoide, né? Quando a gente fala deltoide, a gente pensa o músculo como um todo, né? Mas nós temos feixes que fazem ações diferentes. Então a gente precisa saber disso, dessa anatomia, para que quando a gente aplicar a cinesiologia, né, que é a anatomia em movimento, a gente consiga entender melhor quais desses feixes estão sendo mais solicitados ou não. Então nós temos aqui os feixes anteriores ou clavicular, que nós temos a sua inserção medial no terço lateral e anterior da clavícula, essa parte externa. Então aqui nós temos uma vista no plano frontal, uma vista anterior no plano frontal. Então o músculo, o feixe anterior está destacado em laranja, certo? Aqui nós temos uma vista no plano sagital, um plano sagital numa vista lateral, os feixes médios ou acromial, com a sua inserção medial na face lateral do acrômio, certo? E aqui por último, uma vista posterior no plano frontal, os feixes posteriores e espinais que têm a sua inserção medial na borda inferior da espinha da escápula, pega quase toda a extensão da espinha da escápula. E o que os três têm em comum? Que os três têm a mesma inserção lateral, que é na tuberosidade deltoide na porção lateral do húmero, certo? Feita a introdução da anatomia, bem tranquilo, né? O deltoide, vamos às ações. Eu vou passar aqui por escrito, depois vou mostrar alguns videozinhos para ficar mais claro algumas ações específicas de cada feixe do deltoide, certo? As fibras ou os feixes anteriores da parte clavicular realizam a abdução, óbvio, né? A sua ação primária, flexão, adução horizontal, rotação medial do ombro, certo? As fibras médias, a parte acromial, realiza apenas, única e exclusivamente a abdução da articulação do ombro, devido ao sentido dos seus feixes, né? O seu vetor de força para a abdução. E os feixes posteriores, ou as fibras posteriores, que é a parte espinal, realiza além da abdução, a extensão, a abdução horizontal e rotação lateral do ombro. Eu quero que vocês se atentem a um detalhe que vai ser importante para os próximos slides. Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Que as fibras posteriores e as fibras anteriores realizam, claro, além da ação de abdução em comum, as outras ações são todas ações contrárias, antagônicas, certo? Então preste atenção nisso. Agora eu vou mostrar o videozinho aí para vocês. Deixa eu sair aqui. Estou abrindo aqui. Então vamos lá. Ações musculares. Vou mostrar aqui a abdução primeiro, né? Shoulder abduction.
Vamos lá, as 3 porções, realizando a abdução, né? Aqui num eixo longitudinal, realizando esse movimento de abdução, parte espinal, parte acromial, parte clavicular. Né? E aqui está o supra também, ajudando nos primeiros graus de abdução, certo? Agora nós vamos ver uma ação específica do deltoide anterior, de flexão, vamos ver de adução horizontal. Então, aqui, imagina um supino reto, né? Então o deltoide anterior ele age como sinergista num crucifixo reto, num supino reto, neste movimento de adução, de aproximar o membro, né, o segmento aqui da coluna vertebral, certo? Nós temos aqui agora um outro que é a abdução, a ação antagônica. Então nós temos a abdução, que, como vocês podem ver, o movimento acontece alongando o deltoide anterior, né, os feixes anteriores, enquanto o deltoide, fibras posteriores, se encurtam para realizar esse movimento aqui de extensão horizontal. Certo? Deixa eu fechar aqui, voltar para a tela. Então, feita toda a introdução de inserção, de ações, né? Vamos aqui, eu coloquei uma vista longitudinal, como a maioria das aulas de introdução eu gosto de falar um pouquinho sobre a cinesiologia vetorial, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, por que o aluno de vocês não está desenvolvendo o deltoide. Né? Talvez o desequilíbrio não esteja no deltoide médio, por exemplo. Então aqui nós temos um eixo longitudinal, num plano transversal, e aqui, como sempre, nós vamos fazer a lei do paralelogramo para avaliar a cinesiologia vetorial. Então aqui eu tenho um vetor de força do deltoide feixes posteriores, aqui eu tenho um vetor de força para os feixes anteriores, que se a gente espelhar fazendo a lei do paralelograma, a gente leva para este vetor de força que está bem em cima dos feixes acromial, ou do deltoide feixes médios. Né? Então, neste caso, se eu tenho um desequilíbrio tanto nos feixes posteriores ou nos feixes anteriores, eu não consigo essa abdução pura ali, sem compensação de rotação interna ou rotação externa. Tá? Então, por isso que nós vamos ver no próximo slide, vou deixar para passar para vocês, que serve as ações neutralizadoras. Por isso que eu falei para vocês se atentarem às ações que são antagônicas ali dos feixes anteriores e posteriores, o para que ele serve durante uma abdução de ombro, né, que é muito utilizado dentro da sala de musculação. Então aqui tem uma ilustração de um desenho aqui de uma abdução. Né? Então, o que seriam os músculos neutralizadores? São músculos que são aqueles músculos que, mesmo tendo ações antagônicas, no caso o deltoide anterior e o deltoide posterior, podem produzir certo movimento em um único plano e um único eixo. Nós vamos ver isso agora. Então aqui a gente precisa saber que qualquer movimento do húmero, né, de flexão, extensão, abdução, na escápula envolve parte ou totalidade do músculo deltoide. Neste caso aqui, o exemplo de abdução, ele envolve uma totalidade do músculo deltoide. E já falo por quê. Neste caso, mesmo os feixes anteriores sendo adutores horizontais, em contrapartida dos feixes posteriores sendo abdutores horizontais, eles podem produzir, né, o movimento em comum de abdução no plano frontal ou no plano da escápula, tá? Independente qual você utilizar, onde desequilíbrios de força entre eles levam a alterações em uma boa cinemática de movimento. Então, neste caso, como vocês sabem, qualquer movimento que eu fizer no húmero, eu vou ter alguma solicitação total do meu deltoide ou alguma parte dele. No caso da abdução, seria o completo. Então, qualquer desequilíbrio que eu tiver, vai acontecer aquelas compensação de rotação externa, rotação interna, né? Então, acaba saindo dessa neutralidade. Como vocês podem ver, o halter que ela está segurando está horizontal. Então, sempre na abdução,
no plano da escápula ali, né? Sempre uma elevação no plano da escápula, a fossa cubital tem que estar voltada para o espelho ou para o horizonte, fazendo com que o peso também esteja voltado horizontalmente e paralelo ao solo. Nunca fazendo este movimento conhecido como lata vazia ou lata cheia, se você quer atingir realmente o deltoide, tá? Então nós temos aqui o porquê que não desenvolve. Essa é uma ilustração da Shirley, né? E ela traz para nós aqui que a ineficiência contrátil do músculo deltoide. Caso a pessoa tenha uma alteração de rotação inferior da escápula, né, nós sabemos que a glenoide está ligada na escápula. Se eu rodo minha escápula para baixo, né, quando eu faço a abdução, tem movimentos escapulares. Então, neste caso aqui, ó, sem uma rotação superior da escápula, o músculo deltoide torna-se encurtado demais para desenvolver uma contração efetiva. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Qual que é esse exemplo? Ó? Comprimento em repouso, né? Essa primeira ilustração aqui, né? Sem rotação da escápula. Então, neste caso aqui, ó, o que acontece? A escápula não rodou, não acompanhou o movimento. Então, a 90 graus, o músculo deltoide já está totalmente encurtado, né? Então, neste caso aqui, essa tensão em repouso, né? Em repouso é onde ele deveria gerar maior tensão, melhor força, comprimento. Caso ele esteja encurtado demais, né? Encurtado demais, ele perde a capacidade de gerar tensão. Então, neste caso aqui, o músculo deltoide ele já está no seu encurtamento a 90 graus. Então, aqui, provavelmente que ele já esteja numa insuficiência ativa sem capacidade de produzir força. Se ele não tem capacidade de produzir força, ele não tem capacidade de gerar hipertrofia. Então, indivíduos que possuem depressão e ou rotação inferior das escápulas, depressão de ombro ou grau de elevação e rotação superior da escápula, precisa ultrapassar o normal, a fim de compensar a alteração inicial. Geralmente, o grau de rotação e elevação da escápula, neste caso, não são atingidos. Então, a pergunta é, após a avaliação com o diagnóstico de depressão de ombro, seria interessante exercício específico para deltoide, como elevação lateral? Então, neste caso, inicialmente no primeiro mesociclo, eu não passaria nada específico para ombro, nem elevação, nem desenvolvimento. Eu trabalharia primeiro os músculos que envolvem a cintura escapular, melhoraria o ritmo escapulohumeral para dar sustentação para que o deltoide consiga ficar único exclusivamente responsável por esse movimento de abdução do húmero, podendo gerar maior tensão nesse movimento de abdução, consequentemente, gerando maior torque, ele tem maior estímulo, gerando mais hipertrofia. Então, por isso que a maioria dos indivíduos não consegue desenvolver ombro. Por quê? Eles estão olhando somente para o problema ali e não o que está envolvido. Ele está olhando somente para a causa e não a consequência que levou a essa causa de não conseguir desenvolver o deltoide, tá? Então essa ilustração é bem bacana, vou deixar mais um tempinho aqui para vocês olharem, tá? Então neste caso aqui, reparem que a escápula, né, ela praticamente não se movimentou durante a abdução, né? Então neste movimento de realizar a abdução, o músculo deltoide ele se encontra encurtado demais para desenvolver uma contração efetiva, certo? Pessoal, então fico por aqui hoje, tá? Espero que tenha gostado da aula. Vai estudar, tá? A gente volta amanhã com as perguntas. Um beijo no coração, bons treinos e bora para a revolução abrindo mentes.